Bom, então a gente está estudando ainda fatos a respeito das manifestações físicas que Kardec aborda na Revista Espírita, e nós estamos na de 1858. Então hoje nós vamos ver mais um fato, além de... obrigada, Nininha. Além de apenas ruídos, nós vamos ver aqui um fato com a senhorita Clairon, não sei se é assim que se pronuncia, né? Então, o que acontece? É mais uma situação aqui, assim, para quem não tem o conhecimento, né? Apavorante. Ah, obrigada, Flávio, amarra mesmo. Que o negócio hoje está bem complicado aqui. Então, é mais uma situação aqui, para quem não conhece, é apavorante, né? Mas para nós que estamos aqui estudando e tivemos a bênção, né, a felicidade de ter esse contato com a doutrina espírita e Kardec, né, esse espírito maravilhoso, se propor a esse estudo para nos esclarecermos, nós vamos ver que nada demais aconteceu aqui, a não ser o efeito da manipulação fluídica em função dessa mediunidade que muitos de nós possuímos e que muitas das vezes nem sabemos, né? Como nós temos lá Kardec no livro dos médiuns, esclarecendo para nós. Essa parte de aparições, de manifestações físicas, nós temos assim muito bem detalhado no capítulo 4 e 5 do livro dos médiuns. Né? Então ali ele vem colocando para nós como é que isso acontece. Ele faz um questionário a São Luís, perguntas a São Luís assim, importantíssimas, né? Que a gente tem como base. Nós hoje vamos iniciar no meu, Juninho, página 80, o meu livro da FEB, tá? Então o meu é página 80 e tá lá o fantasma da senhorita Clairon. Ou Clairon, não sei como se pronuncia. Mas vamos dizer Clairon. É uma história assim, interessantíssima, de um amor que não foi correspondido, e aí a mágoa, né, a dor da criatura que amava e não era correspondida, ela vai com ela para o túmulo. Né? O apaixonado aqui leva essa dor para o túmulo e resolve se vingar da criatura que é a senhorita, que não correspondeu a esse amor. É uma história interessante e bem clara aqui. Num primeiro momento, nós vamos ver aqui até que houve dúvidas a respeito do fato, mas Kardec vem trazendo assim argumentos onde a gente pode perceber que não existe dúvidas nenhumas em relação a um fenômeno puramente físico mesmo, né? Então vamos lá, Juninho, já se achou? Temos como título, né? Antes da gente iniciar propriamente dito, né? No livro No Invisível, nós vamos ter também no capítulo 17 muitos esclarecimentos de Leon Denis a respeito desses fenômenos físicos também, né? Nós sabemos que Leon Denis ele veio dar continuidade e complementar mais ainda, esclarecer mais ainda tudo aquilo que Kardec tinha nos trazido. Então ele veio fazendo assim de maneira também com exemplos e tudo, através de estudo, de pesquisa, trazendo esclarecimentos importantíssimos para todos nós. Então vamos lá, né? Kardec inicia para nós dizendo assim: esta história fez muito alarido em seu tempo, pela posição da heroína e pelo grande número de pessoas que a testemunharam. Não obstante sua singularidade, estaria provavelmente esquecida se a senhorita Clairon não a tivesse consignado em suas memórias, de onde extraímos o relato que vamos fazer. A analogia que apresenta com alguns fatos que se passam em nossos dias
dá-lhe um lugar natural nesta coletânea, né? Então é importante que a gente aqui tenha conhecimento do fato, e é como Kardec diz aqui, se não fosse, né, o grande número de testemunhas, e se não fosse a própria senhorita ter colocado isso lá nos seus livros, nos seus apontamentos, essa história, ela poderia ser uma história comum, mas diante do que aconteceu, causou assim um grande alarido e muitos comentários, uns dizendo até que a pobre coitada era doida, como é o comum, né? Bom, então vamos lá. Como se sabe, a senhorita Clairon não era notável por sua beleza, porquanto o seu talento, quer como cantora, quer como atriz trágica. Então, ela era atriz e cantora, e não era uma mulher bonita. Mesmo assim, né, havia inspirado a um jovem bretão, o senhor D.S., uma dessas paixões que por vezes decidem de uma vida quando não se tem bastante força de caráter para triunfar. A senhorita Clairon respondeu somente com amizade. Contudo, a assiduidade do senhor D.S. tornou-se de tal forma importuna que ela resolveu romper qualquer relação com ele. E aí foi que ela fez o que veio causar esses problemas todos, né? Então, continuando. A mágoa que ele sentiu causou-lhe uma longa enfermidade, de que veio a morrer. E quando Kardec disse lá em cima, né, a analogia que apresenta com alguns fatos, esse fato com os nossos dias de hoje, e aí a gente confirma, né, com os atuais também, porque Kardec está falando aqui lá em 1858, mas nós estamos aqui hoje e vemos que isso é fato comum hoje em dia. Quantos crimes nós temos notícias por aí de criaturas que amam, né, entram nessa paixão, ainda agora o nosso querido Deoclésio estava falando, né, das nossas paixões, nessas paixões que se tornam obsessões, e pelo fato de não serem correspondidos, porque chega a ser uma doença, tornam-se pessoas complicadas, chegando a atos violentos. E pode acontecer também até isso aqui que a gente vai ver o que aconteceu com a senhorita aqui. Então, o companheiro lá, não sendo correspondido pelo seu amor, ficou com uma mágoa muito grande. Então, continuando. Isto se passou em 1743. Mas deixemos falar a senhorita Clairon. 2 anos e meio havia decorrido entre o nosso conhecimento e a sua morte. Rogou-me lhe concedesse em seus últimos instantes a doçura de me ver ainda. Aí a senhorita contando, a senhorita falando. A doçura de me ver ainda. Minhas relações, porém, impediram-me de fazer essa visita. Morreu não tendo perto de si, senão os criados e uma velha dama, única companhia que possuía desde muito tempo. Habitava então a muralha perto de Chaussée-d'Antin, não sei pronunciar também, que começavam a construir. Eu, a rua de Bussy, perto da rua de Seine e da abadia Saint-Germain. Estava com minha mãe e vários amigos que vinham jantar comigo. Acabara de entoar belas canções pastorais que haviam encantado meus amigos quando, ao soarem 11 horas, ouviu-se um grito muito agudo. Sua sombria modulação e sua longa duração espantaram todo o mundo. Senti-me desfalecer e estive quase 1/4 de hora desacordada. Então, vejam bem, a criatura lá que era apaixonada pela senhorita, estava em estado terminal, pediu à senhorita que fosse lá lhe fazer uma última visita, e a senhorita, em função lá dos seus afazeres, das suas relações,
Não foi. No momento em que ela está lá, num jantar comemorativo lá, de uma das suas atuações, o companheiro desencarna. E nesse momento lá, ela ouve esse grito apavorante. Imagine, né? Você numa comemoração, de repente vem um grito, como ele fala aqui, um grito de modulação, de sombria modulação e de longa duração. Imagine, né? Se fosse hoje aqui em determinadas situações, saía todo mundo correndo. Continua a senhorita. Todos de minha família, meus amigos, meus vizinhos, a própria polícia, ouviam o mesmo grito, sempre à mesma hora, partindo invariavelmente de sob as minhas janelas, parecendo sair vagamente do ar. É importante isso. A gente o que ela narra aqui, não se vê esse grito saindo de determinado ponto, ou de determinada criatura, ou de determinado objeto, mas sim do ar. Isso é importante, a gente vai entender mais lá na frente por que ele frisa isso aqui. Raramente eu jantava na cidade, mas nos dias em que o fazia, nada se ouvia. Muitas vezes, quando me recolhia ao quarto, indagava a minha mãe e aos meus domésticos sobre alguma novidade, e logo o grito partia do meio de nós. Uma vez, o presidente B, com quem havia jantado, quis acompanhar-me para assegurar-se de que nada me ocorreria no caminho. Quando à minha porta me desejava boa noite, o grito partiu entre nós. Assim como toda Paris, ele sabia dessa história. Entretanto, foi posto em sua carruagem mais morto que vivo. Imaginem o medo da criatura. Boa noite, Verinha, que bom que você chegou. Então vocês imaginem aí o medo, o susto que a criatura chegou. Está ele lá se despedindo da senhorita e de repente, no meio deles, no ar, aquele grito horrendo. Foi levado para casa, como diz aí, desmaiado. Outra situação que ela nos conta. Na outra vez, pedi ao meu camarada Roseli que me acompanhasse à rua Saint-Honoré para escolher tecidos. O único assunto de nossa conversa foi meu fantasma. É assim que o chamavam. Cheio de espírito e em nada acreditando, esse rapaz, a despeito disso, havia ficado impressionado com a minha aventura. Insistia para que eu evocasse o fantasma, prometendo-me que nele creria se me respondesse. Fosse por fraqueza ou por audácia, fiz o que ele pedia. O grito foi ouvido 3 vezes, terrível por seu estrépito e rapidez. Ao retornar, foi necessário o auxílio de todos da casa para tirar-nos da carruagem, onde estávamos desacordados. Depois desta cena, fiquei alguns meses sem nada a ouvir. Então, o menino lá, que achava que não ia ter medo, que achava que não ia sentir nada, pediu que ela evocasse lá o espírito, ela evocou, mais do que prontamente ele, deu lá o seu grito se mostrando presente. E nada diferente do que os fatos anteriores, caíram os dois desacordados. Então diz ela aqui, né? Ficou algum tempo sem ouvir nada. Julgava-me livre para sempre, mas me enganava. Todos os espetáculos haviam sido transferidos para Versalhes, para o casamento do Delfim. Tinham-me arranjado um quarto na Avenida Saint-Claude, e eu ocupava com a senhora Grandeval. Às 3 horas da manhã eu lhe disse: estamos no fim do mundo. Seria muito difícil que o grito nos viesse surpreender aqui. Né? Coitadinha, doce ilusão a dela. Foi lá para o fim do mundo, para um lugar bem distante, achando que o gritinho não ia acontecer, o problema não ia acontecer. Porém, continua ela, mal acabara de falar e o grito estalou.
A senhora Grande Vandal acreditou que o inferno inteiro estava no quarto. Usando camisola, correu a casa de alto a baixo, onde, aliás, ninguém pôde pregar os olhos durante a noite. Pelo menos foi a última vez que o ouvimos. Durante algum tempo, né? Tá sem som? Ah, som tá ok. A nossa amiga tem que sair e voltar, né? Continuando aqui a história. 7 ou 8 dias após, conversando com os membros de minhas relações pessoais, a badalada das 11 horas seguiu-se um tiro de fuzil. Pois é, né, Júnior? Imagine numa época dessa onde não tinha recurso e nenhum conhecimento, né? Devia sair todo mundo correndo para todo lado. É tipo aquelas histórias que a gente ouve aí, né? Tá lá no velório, de repente, o defunto levanta lá, sai gente para todo lado. Bom, então aí, continuando a história aqui, ela diz, passados uns 7 dias, ela já às 11 horas, e sempre, o problema sempre acontecia naquele horário, nas 11 horas, que era justamente o horário onde ela dormia, onde ele tinha desencarnado. Era o horário, no momento em que ele tinha desencarnado, né? Wagner Lima, obrigado pela sua presença e pelo seu carinho. Todos ouvimos o tiro e vimos o fogo. Então aí já foi o ruído e também uma aparição, ou seja, o fogo que é produzido pelo estampido de uma arma, né? A janela, nenhum dano sofrera. Concluímos todos que queriam minha vida, que haviam errado o alvo e que seria necessário tomar precauções com vistas ao futuro. O senhor de Marville, então, tenente de polícia, mandou visitar as casas em frente à minha. A rua encheu-se de toda sorte de espiões possíveis. Porém, por mais cuidados que se tomassem, durante 3 meses inteiros e sempre à mesma hora, o tiro foi visto e ouvido. Imaginem vocês, 3 meses, às 11 horas da noite, você já querendo se recolher, descansar, e aquele tiro horroroso. Continua ela. Na mesma vidraça, sem que ninguém jamais tenha podido saber de onde ele partira. Esse fato foi constatado nos registros da polícia. Então vocês vejam bem, né? J. Francis coloca aí, Beth, será que o autor da novela O Grito leu esse relato e inspirou-se para fazer? Não sei, J. Francis, porque eu não me lembro dessa novela, não. Novela O Grito eu não me lembro, não sei. De repente pode até ser, né? Porque eles tiram ideia dessas histórias assim que eles pesquisam. Então aqui, voltando, né? A criatura, 3 meses lá, pessoas tomando conta, a polícia tomando conta, a casa sendo vigiada, e 3 meses, naquele mesmo horário, o tiro horrível aparecendo. Esse fato foi constatado nos registros da polícia. Bom, continua a senhorita Claire ali, engraçado, ela fala, né? Acostumada ao meu fantasma, na verdade, um pobre diabo que se prestava a pregar peças, não a prestei atenção à hora. Como fizesse calor, abri a janela condenada e nos apoiamos, eu e o intendente, no balcão. Ao soar 11 horas, o tiro fez-se ouvir e ambos fomos lançados no meio do quarto, onde caímos feito mortos. Retornando a nós mesmos, sentindo que não tínhamos nada, examinando-nos e reconhecendo que havíamos recebido, ele na face esquerda e eu na direita, a mais terrível bofetada jamais aplicada, pusemo-nos a rir como 2 loucos.
Engraçado, né? Também o que ela podia fazer? Tinha era que levar um tiro assim do nada, né? E sentir como se fosse uma bofetada. Boa noite, Leila, seja bem-vinda. Só tinha era que rir mesmo, né? Fazer o quê? Mais uma situação em que ela vem nos narrando. 2 dias depois, convidada pela senhorita Dumesnil para uma festa à noite em sua casa, na Barrière Blanche, tomei um fiacre, é um meio de transporte, né, daquela época. Às 11 horas com minha camareira. Fazia o mais esplêndido luar e fomos conduzidos por bulevares que começavam a encher-se de casas. Indaga minha camareira. Não foi aqui que morreu o senhor DS? Segundo as informações que me deram, sim, respondi-lhe, apontando com o dedo uma das 2 casas à nossa frente. De uma delas partiu o mesmo tiro de fuzil que me perseguia. Atravessou o nosso fiacre. O cocheiro dobrou a marcha, crendo-se atacado por ladrões. Chegamos à festa, mal refeitos do susto, e de minha parte, tomada por um terror que, confesso, guardei por muito tempo. Mas, com armas de fogo, essa proeza foi a última. Aí, então, foi o último instante em que o rapaz lá assustou a senhorita com um tiro. Daí ele não cansou de atirar, viu que não acertava, né? Ele deve ter cansado. A gente brinca porque hoje em dia a gente conhece o fenômeno, né, gente? Mas vocês imaginem a gente não tendo esse conhecimento. É o que o Júnior colocou ali. Deve ser terrível, né? Essas situações nos acontecendo e a gente não tendo explicações lógicas para isso. Hoje a gente tem, né? A gente que já estudou o Livro dos Médiuns, que já estudou lá o No Invisível, estuda aqui a Revista Espírita e vê muitos casos desses aqui. Mas imaginem, você recebendo um tiro, né? O ruído, né? Porque na realidade o tiro realmente não, porque ele produzia apenas o som do processo, né? O barulho do ato em si. Mas mesmo assim já assustava. Tanto que quando ela, na situação em que ela estava lá na janela, e o intendente lá de polícia, né, ela levou o tiro e sentiu o baque, sentiu a força, né? Continuando aqui, ela vem falando mais uma situação. A explosão sucedeu um bater de palmas, com certo compasso e repetição. Esse ruído, ao qual a complacência do público me havia acostumado, não foi percebido por mim durante algum tempo, mas meus amigos o notaram. Temos espiado, disseram-me eles, e às 11 horas, quase à vossa porta, que ele ocorre. Às 11 horas, quase à vossa porta, que ele ocorre. Ouvimos, mas não vemos ninguém. Só pode ser a sequência do que antes experimentastes. Como o ruído nada tinha de terrível, não lhe guardei o tempo de duração. Ou seja, antes de terminar o teatro, né, o espetáculo que ela participava, ouvia-se antes das palmas uma explosão. Mas não era um ruído que assustasse tanto. Então continua ela. Não mais prestei atenção aos sons melodiosos que depois se fizeram ouvir. Parecia voz celeste a esboçar uma área nobre e tocante. Ou seja, depois dos tiros, depois dos gritos, depois dos tiros, depois das explosões, aí ele resolveu cantar, produzir uma linda melodia. É como ela coloca aqui. Esboçava uma área nobre e tocante, prestes a ser cantada. Essa voz começava na encruzilhada de Busse e acabava na minha porta. E como ocorrera com todos os outros sons precedentes, ouvia-se, mas nada se via. Finalmente, tudo cessou em pouco mais de 2 anos e meio.
Então está aí a história da senhorita, que passou durante 2 anos e meio por essa tortura desse fantasma que ela chamava já de meu fantasma, um amigo camarada dela lá. E aí, Kardec agora vem aqui fazendo uma reflexão e vem nos explicando a situação em si, né? Então ele diz: algum tempo depois a senhorita Clairon obteve, por intermédio da dama idosa, que tinha sido a amiga devotada do senhor DS, prestem bem atenção só nessa situação, o relato dos seus últimos momentos. Lembrem vocês que ele fez um pedido à senhorita, ele a amava, não era correspondido nesse amor, isso aí para os companheiros que chegaram depois. Ele a amava, não era correspondido nesse amor. Ao chegar o momento de sua morte, ele pede, né, que ela fosse lá fazer uma visita a ele, nos últimos momentos de sua vida. E ela, por função lá dos seus trabalhos, das suas tarefas profissionais, não foi. E ele morre, e ele desencarna, levando esta mágoa deste amor não correspondido. Então, aconteceram todos esses fenômenos, e determinada época, quando acabou tudo, ela recebeu essa notícia. Então ele diz assim: ele contava todos os minutos, quando às 10h30, seu lacaio veio dizer-lhe que a senhora decididamente não viria. O pobre moribundo lá, esperando a amada, e no momento, já às 10h30, quando chega lá o seu secretário, seu empregado, dizendo que ela não ia, não adiantava ele esperar porque ela não ia. Depois de um momento de silêncio, tomou-me a mão em atitude de desespero que me apavorou. Desalmada, nada ganhará com isso. Persegui-la-ei depois de morto, tanto quanto a persegui em vida. Olha só, tanto quanto. Então lembremos que lá no início a senhorita Clairon lá, ela coloca dizendo que esse amor durou 2 anos e meio. Justamente o tempo em que ele torturou a senhorita. E ele falou isso aqui, né? Persegui-la-ei depois de morto, tanto quanto a persegui em vida. Continua a senhora que cuidava dele. Quis tentar acalmá-lo, mas estava morto. Muito bem. Então aí ela tem a notícia de que o companheiro, no momento de morrer, fez o juramento, né? Fez lá a promessa de que iria perturbá-la até não cansar. Tempo todo que ele sofreu em vida esse amor não correspondido. E aí é que a gente aprende aqui, né, uma primeira situação: a pessoa não muda, né? A criação não muda. É isso aí, ô Wagner, é o que eu estava falando ainda agora, né? O tempo passa, o Wagner escreve para nós: o tempo passa, mas os acontecimentos continuam se sucedendo nos dias atuais, revelando cada vez mais a importância da casa espírita para a nossa educação moral. É verdade. E esse ponto aqui importantíssimo, que nós precisamos ter consciência disso. Desencarne não significa transformação moral. Desencarne só significa transformação material, ou seja, ficamos sem o corpo material. Mas as nossas conquistas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos amores continuam o mesmo. O fato de desencarnarmos não vai nos transformar moralmente. Essa transformação é trabalho de cada um individual. É por isso que a doutrina e os amigos espirituais nos falam tanto isso. Se prepare para este momento. Não fique preso, não se apegue a sentimentos, não se apegue a valores materiais, não se apegue aos seus entes queridos. Porque isso não vai ser bom nem para quem fica e também para quem vai. É preciso ter essa consciência. E é como o Wagner falou aí, né? Quantos atendimentos
tanto atendimento fraterno mesmo, né, de encarnado, como no trabalho de atendimento fraterno aos desencarnados, a esses espíritos sofredores, a gente vê a maioria da causa desse sofrimento é justamente isso, esse apego, essa inconformação de não poder mais estar aqui encarnado junto àquelas coisas em que a criatura era ligada. Então é uma coisa importantíssima que os amigos espirituais nos dizem. Vamos utilizar, vamos amar todos que estão à nossa volta, vamos amar, valorizar os nossos bens materiais, mas sabendo que eles não são prioridades na nossa vida. Quanto aos nossos entes queridos, a gente precisa compreender, nós os amamos e eles nos amam. E não é o fato do desencarne que vai fazer que exista essa separação. Isso para que a gente não sofra. Olha o desespero desse homem por não ter sido correspondido no seu amor. E o desespero que ele causou, não só a senhorita Klein, né, mas a quantas pessoas que estavam ali envolvidas junto a ela. Até a polícia foi incomodada. A Nininha coloca, no caso, ela sofreu, mesmo sendo perseguida por ele. Ela poderia não ter passado se tivesse tido a renúncia e praticado a caridade. Pois é, se ela tivesse ido fazer a tal visita. Então é outra coisa que a gente tem que entender também, né? Vamos respeitar. Esse é o amor que Jesus apregoou para nós. Amar ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo, uma das coisas importantes é esse respeito. Gente, aqui para mim ficou todo mundo de batom. Se faltar o que está meio doido mesmo hoje. Ficou todo mundo de batom e eu não conseguia falar. Lógico, né? De batom. Mas aí nós voltamos. Então, continuando aqui, né? É o fantasma que está aqui, né, menininha? Querendo atrapalhar o nosso trabalho. Mas a gente não desiste. Eu, pelo menos, não desisto. Sou ali, turrona. Vou em frente. Adelante, né, Júnior? Então, aqui, voltando aqui o assunto, ele dizendo para nós que era a senhora Clairon, a senhorita Clairon, contava aí com seus 22 e 25 anos de idade. Que é, isso que eu achei muito engraçado, né? Que é a idade da imaginação. E que nela essa faculdade era continuamente exercitada e exaltada pelo gênero de vida que levava no teatro e fora dele. É preciso ainda lembrar que ela disse no início de suas memórias que em sua infância não se entretinha senão com aventuras de fantasmas e de feiticeiros que lhe eram contadas como histórias verídicas. Então aqui alguém contrário, né, a esses fenômenos vem colocando essa ideia aí de imaginação. Mas vejam bem, antes da gente até ler lá as considerações de Kardec, eu mesma pensei assim, meu Deus, mas como é que eu vou imaginar alguma coisa para me fazer sofrer? Como é que eu vou imaginar alguma coisa para me prejudicar? Porque ela foi prejudicada aí durante 2 anos e meio, né? Como é que eu vou fazer alguma coisa que vai prejudicar as pessoas que estão junto a mim? Imaginar. É um pouquinho assim, falta de inteligência, né? Mas aí vem Kardec, maravilhoso Kardec, né? Com as suas observações, com os seus estudos, chamar a nossa atenção para o fato em si. E aí vem ele. Conhecendo o assunto somente através do relato da senhorita Clairon, só podemos julgá-lo por indução. Eis o nosso raciocínio. Esse fato, que na época Kardec ainda não se preocupava com esses estudos lá, não tinha nem se falava em doutrina. 1746,
Nem existia a doutrina espírita ainda, né? Então ele fala, esse fato descrito em seus mínimos detalhes pela própria senhorita Clairon tem mais autenticidade do que se tivesse sido narrado por terceiros. Acrescentemos que ao escrever a carta, onde o fato está relatado, contava cerca de 60 anos, já passada a idade da credulidade de que fala o autor da nota. Quer dizer, ela não estava escrevendo na época que o fato aconteceu, quando ela podia estar imaginando todas essas situações aí. Primeiro ponto. Vamos lá. Esse autor não põe em dúvida a boa-fé da senhorita Clairon, a propósito de sua aventura, mas admite que ela tenha sido vítima de uma ilusão. Que o fosse uma vez, nada haveria de extraordinário. Porém, que o tivesse sido durante 2 anos e meio, já se nos afiguraria bem mais difícil, como mais difícil ainda é supor que essa ilusão houvesse sido compartilhada por tantas pessoas, testemunhas oculares e auriculares dos fatos, e pela própria polícia. Para nós, que conhecemos o que se passa nas manifestações espíritas, a aventura nada contém de surpreendente, e a temos como provável. Então, olha aí o raciocínio lógico. Não é? Que a criatura tivesse imaginado a situação uma vez, tudo bem. Mas que ela tenha imaginado por durante 2 anos e meio passar por esse martírio, aí já fica meio absurdo, né? Complicado. E que essa imaginação dela, então eu imagino um fato aqui que vai acontecer e vai atingir a quem está junto a mim. Vou começar a imaginar que estou ouvindo tiro, que estou ouvindo grito, que estou ouvindo pancadas, que estou ouvindo isso, mas que esses tiros e esses gritos sejam também ouvidos por outras pessoas. Então é um poder muito grande essa minha imaginação, né? É Kardec fazendo com que a gente raciocine, analise, né? Através da lógica, através do pensamento inteligente. Continua ele. Nesta hipótese, não vacilamos em pensar que o autor de todos esses malefícios não seja outro senão a alma ou o espírito do Senhor DS. Se, sobretudo, atentarmos para a coincidência de suas últimas palavras com a duração dos fenômenos. Além disso, né, aqui a gente reflete, a imaginação lá da senhorita ainda estava de acordo com o recado que ele deixou lá para a empregada, né, para a dama de companhia, dizendo que ia se vingar. Continua Kardec. Havia ele dito, persegui-la-ei depois de morto, tanto quanto a persegui em vida. Ora, suas relações com a senhorita Clairon haviam durado 2 anos e meio, ou seja, tanto tempo quanto das manifestações que se seguiram à sua morte. É como ele tinha dito, eu falei lá para vocês, né? Ele falou lá, tanto quanto a persegui em vida. Então, a paixão dele por ela durou 2 anos e meio, ele perseguiu durante 2 anos e meio. Continua Kardec. Algumas palavras ainda sobre a natureza desse espírito. Não era mau. E é com razão que a senhorita Clairon o qualifica como um pobre diabo. Mas também não se pode dizer que fosse a própria bondade. Até porque ele estava com sentimento de vingança. Morreu levando esse sentimento de vingança. Então não era uma criatura também muito boazinha. A paixão violenta sob a qual sucumbiu como homem prova que nele as ideias terrestres eram dominantes. Os traços profundos dessa paixão, que sobreviveu à destruição do corpo, provam que, como espírito,
ainda se achava sob a influência da matéria, ou seja, é o apego que nós falamos ainda agora, né? Aquela paixão, o amor que ele tinha, ele não via nada na frente. Ele tinha que ser aquilo que ele queria, tinha que ser, ela tinha que ir lá, tinha que ser dele e tudo. Como ele não conseguiu, então vamos à vingança. Então, é bem claro aqui o que Kardec nos coloca, né? Por mais, continua ele, inofensiva fosse sua vingança, denota sentimentos poucos elevados. Se, pois, quisermos reportar-nos ao nosso quadro da classificação dos espíritos, não será difícil assinalar-lhes a classe. A ausência de maldade real, naturalmente, o afasta da última classe, a dos espíritos impuros, mas evidentemente mantinha-se ligado a outras classes da mesma ordem. Nada nele poderia justificar uma posição superior. Esses atos não são atos de espíritos já evoluídos, né? Uma coisa digna de nota é a sucessão dos diferentes modos pelos quais manifestava sua presença. Foi no mesmo dia e no momento exato de sua morte que ele se fez ouvir pela primeira vez. E isso em meio a um alegre jantar. Quando vivo, via a senhorita Clairon pelo pensamento envolvida por essa auréola que a imaginação empresta ao objeto de uma paixão ardente. Mas uma vez desembaraçada a alma do seu véu material, a ilusão cedeu à realidade. Lá está ele, a seu lado, e a vê cercada de amigos, tudo lhe excitando o ciúme. Verusca, ainda agora na palestra a Verusca coloca a paixão, bem que os espíritos nos alertam sobre elas no livro dos espíritos. Em excesso, a paixão ela é benéfica até o ponto em que ela nos induz, né, nos impulsiona para a evolução. Mas a partir do momento que se torna um fanatismo, o Deoclésio estava falando sobre isso ainda agora lá na palestra do Leon Denis, né? Torna-se uma coisa, passa a ser uma obsessão. E aí leva a criatura a cometer atos como o desse companheiro aí. Hoje em dia também, né? Quantos casos violentos em relação a companheiro não pôde lá, né, não era da índole dele ainda cometer um ato violento, mas aproveitando. Ai, fiquei sem som de novo. Voltou. Aproveitando essa situação de desencarnado, ele foi lá e fez e pintou lá com a pobre da senhorita. Ainda bem que ela me pareceu, né, aí já é conclusão minha, me pareceu ser uma pessoa assim tranquila, porque ela se acostumou à situação, deve ter imaginado quem era e começou até a chamar a manifestação do amiguinho, né? Então, continua aqui Kardec fazendo a colocação do nosso amigo. Em relação ao nosso amigo fantasma aqui. Lá está ele a seu lado e a vê cercada de amigos, tudo lhe excitando o ciúme, por sua jovialidade e encanto. Ela parece insultar o seu desespero, que se traduz por um grito de roubar seu repouso. Ai meu Deus, fiquei sem som de novo? Voltou, tá indo e voltando. Eu tô com um problema, gente, aqui, vocês me desculpem, mas tá dando essa problemática. É só avisar aí que... E pior que aqui pra mim não muda nada, né? Eu fico crente que tô falando e que tá todo mundo me ouvindo. Pra mim não muda nada aqui, a configuração continua aqui perfeitinha. Mas dá um toque aí, tá bom? Pode ser também a câmera, né? Que o nosso amigo Lúcio ligou ali. Mas vamos lá. Mais tarde, continua Kardec, seu desespero toma um caráter mais sereno. Então, depois dele dar bastante tiro lá, né, durante algum tempo, né, tiro, ele viu que, de repente, né, aí já foi conclusão minha, que não estava adiantando nada os tiros, que ela continuava levando a vida dela normal. O que vem? Ele
começa de uma maneira mais tranquila. Então ele diz: mais tarde, seu desespero toma um caráter mais sereno, retorna sem dúvida às ideias mais sadias, parecendo haver readquirido o domínio de si, restava-lhe a lembrança dos aplausos de que ela era objeto, e ele os repete. Finalmente, diz-lhe adeus por meio de sons que lembravam o eco dessa voz melodiosa que em vida tanto o fascinara. Então aí mais um fato, mais um caso importante, interessante, né, de pesquisa e de estudos de Kardec, nos mostrando e a gente aí tirando esse aprendizado. Como que esse fato se produzia? Então a gente tem lá no Livro dos Médiuns a explicação. Como o espírito faz bater, capítulo, aí já, só para acrescentar aqui a guisa de fortalecimento nos nossos entendimentos, né? Livro dos Médiuns, capítulo 4. É uma série de perguntas que Kardec faz ao espírito Luís. Então, é importante a pergunta que ele faz aqui, do processo, como acontecem essas manifestações, né? Com certeza a senhorita aí devia ser médium. Então ele pergunta assim: como um espírito pode produzir o movimento de um corpo sólido ou também produzir um ruído? Claro para nós, né? Depois que Kardec se propôs a estudar. Ele combina uma parte do fluido universal com o fluido do que o médium emite, próprio para aquele efeito. Então tá ali. Não tem nada de extraordinário, não tem nada de fenomenal, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de assustador. E aí mais uma pergunta ele diz: o espírito pode agir sem o auxílio de um médium? Ele pode agir à revelia do médium. Quer dizer que muitas pessoas servem de auxiliares aos espíritos sem o suspeitarem na produção de certos fenômenos. O espírito extrai delas, como de uma fonte, o fluido animalizado de que necessita. É assim que o concurso de um médium tal, como hoje entendeis, nem sempre é necessário, o que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos. E aí, São Luís vai aqui esclarecendo várias coisas importantes para Kardec. Outra pergunta aqui, a pergunta 22 desse item 7.4 do Livro dos Médiuns, lá do capítulo 4, né? É a série de perguntas. Então, na pergunta 22, ele diz assim: como o espírito faz para bater? Serve-se de um objeto material? Então veja bem, será que esse espírito, ele utilizava de uma espingarda, sei lá, de uma arma, não sei, eu não conheço muito de arma, mas uma espingarda, uma metralhadora, sei lá, qualquer coisa, para dar o tiro? Né? E aí a explicação: não. Assim como não se serve de seus braços para levantar a mesa. Sabeis muito bem que ele não possui martelo algum à sua disposição. Seu martelo é o fluido que, combinado e posto em ação pela sua vontade, para mover ou bater. Então vejam bem, não precisava dele ter arma nenhuma para dar o tiro lá na senhorita. Bastava ele imaginar, né, o que ele queria produzir, sugava lá o fluido da menina, da senhorita, misturava com o dele e produzia, através da vontade que ele exercia isso, né, mentalizava a situação e através da vontade ele produzia. Né, nós vemos um exemplo disso, né, de movimentar objetos, naquele filme Ghost, quando o mocinho lá da história vai lá na estação do trem até pedir ajuda para aquele outro espírito,
né, inferior, como é que se movimentava lá os objetos. E ele ensina para ele, é a tua vontade que vai fazer que vai fazer com que esse objeto se mova. E está aqui, Kardec explicando. Na 23 ele ainda pergunta, concebemos isto quando ele bate num corpo duro? Aí a importância, outro esclarecimento importante desse estudo, porque nós vimos ali que ninguém produzia o grito, né? Não era um médium produzindo o grito vinha no ar. O tiro, ninguém conseguiu descobrir de onde ele partia, né? O tiro, né? Saía do ar, se produzia do ar. É verdade, é o caso da moedinha também, né? Então olha aqui a explicação para isso, como isso se processa. Pergunta Kardec, concebemos isto quando ele bate num corpo duro, mas como pode fazer que se ouçam ruídos ou sons articulados no vazio do ar? Foi uma boa pergunta de Kardec, né? Inteligente, porque você produziu som numa mesa, pancadas na mesa, tranquilo, mas no ar, um grito do nada, um tiro saindo do nada, palmas, aplausos saindo do nada, música cantando saindo do nada. E a resposta clara, né? Que não tem mistério nesse universo de Deus para nós. Visto que ele age sobre a matéria, pode agir. Oi, gente, voltando. Desculpem, deve ser mesmo a minha conexão ou o meu pautal que não está legal, né? Então a Vera colocou ali. Por isso é bom estudar a Revista Espírita, com o Livro dos Médiuns, que é a teoria advinda dessas experiências relatadas por Kardec na Revista Espírita. Pois é verdade, é importantíssimo. Aqui na revista tem o caso, ele faz as considerações, e no Livro dos Médiuns nós vamos encontrar a explicação bem detalhada, que não deixa dúvida nenhuma. E aqui atrás, mais interessante que ele pergunta, né? Agora eu não me lembro, eu li, mas não marquei qual é a pergunta, mas ele pergunta assim, devemos ter medo desses efeitos, né? Devemos ficar com medo, que o primeiro momento a gente tem medo. E aí os espíritos esclarecendo, não precisa ter medo nenhum, porque nada de ruim vai acontecer a você, né? Então tá lá, a senhorita Clairon nunca foi atingida propriamente dito pelo tiro, né? E muito menos as situações que aconteceram não a fizeram mal algum, apenas um susto, e pelo medo ela desmaiava pela falta de conhecimento. Pois é, né, Dudu? Isso aí. A gente tem que ter medo dos defeitos, né? E não dos efeitos. Bom, meus amigos, está aí o nosso estudo de hoje. A gente está chegando ali ao encerramento do nosso trabalho. Mais um esclarecimento importantíssimo a respeito dessa produção. E aqui nós vimos, né, a produção do som, do fenômeno no ar, sem nenhum objeto tangível, nem produzindo esse efeito, e a explicação de Kardec, né? Se é matéria, o efeito é na matéria, então tranquilo, pode ser produzido tranquilamente. Hoje em dia a gente já não vê tantos esses efeitos, né? Mas está aí a guisa de informação, de esclarecimento para nós. Eu agradeço o carinho, eu agradeço a paciência, né, com esse cai-cai que eu estou aqui nesse pautalk, e vou liberar ali para minha amiga Verusca para fazer o encerramento. Uma linda noite, com muita paz, muita luz, e quinta-feira a gente está aqui com o livro Depois da Morte, nesse mesmo horário, e segunda-feira que vem a gente dá continuidade a esse estudo da Revista Espírita. Um beijo no coração de todos, obrigada a todos vocês, tenham uma linda noite. Vai lá, Verinha.